igreja, pelas diversas manifestações de carinho, mensagens, áudios, churrascos, lanches, almoços, tudo que tem direito. Eu quero agradecer todo o carinho da igreja, porque, de fato, eu sei que foi verdadeiro, assim como tem sido durante ao longo dos anos. Então, agradeço de coração toda a igreja pelo carinho. Meu último domingo aqui com os irmãos, quero aproveitar para convidá-los para estarem conosco ali no dia 2 de abril, para a cerimônia de posse, o culto de posse, ali na primeira igreja batista em Volta Redonda, pertinho da Amaral Peixoto, ali na São João, às 19 horas. Não sei como faremos para acomodar a todos, mas eu conto com a presença de todos. Amém, igreja? 19 horas, lá a gente dá um jeito. Importante é a sua presença. Lembrando que dia 3 de abril é o meu aniversário. Então, a sua presença é o meu presente. Não precisa levar presente. Basta que você esteja lá e, de certo, minha família e eu ficaremos muito felizes. Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar o convite depois na internet, para você saber o endereço direitinho, mas não tem errada. Conto com a sua presença e, mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho comigo e para com a minha família. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós leremos do verso 3 ao verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Quero falar um pouco nessa manhã sobre algumas atitudes da igreja que agrada a Deus, práticas comuns na relação de Paulo com a igreja em Filipe, que de certo havia uma alegria mútua e que agradava ao Senhor. Diz assim o apóstolo Paulo, a partir do verso 3: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar uma vez mais. Soberano Deus, rogamos ao Senhor nessa manhã, que fale conosco através da Tua palavra, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja e através desta igreja, Pai. Agradecemos porque sabemos que tudo provém do Senhor, e fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém. E eu escolhi, nessa manhã, propositalmente, essa carta de Paulo aos Filipenses, uma vez que se trata de uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, assim como essa igreja também é muito amada por mim. Interessante que o apóstolo Paulo, ainda que estivesse encarcerado quando escreve essa epístola, isso não o impede de externar a sua gratidão, a sua satisfação e a alegria em ter contato com essa igreja. Igreja que tanto o abraçou, que tanto o acolheu. E a obra de Paulo junto aos filipenses, ela é interessante, porque ela se dá em virtude de uma atitude de obediência. Quando o apóstolo Paulo, sensível ao agir do Espírito Santo, toma uma atitude de obediência, a obra do Senhor avança na cidade de Filipos. Estava ali o apóstolo Paulo junto de Silas, provavelmente Lucas também estava juntos, e estavam tendo como direção entrar na Bitínia,
até que o Espírito Santo os impede. Está lá em Atos capítulo 16. Então Paulo tem uma visão onde um homem fala com ele em pé e suplicava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo, obediente, sensível à voz do Senhor, obedecendo ao Senhor, ele entra na Macedônia, vai até a cidade de Filipos, e ali o evangelho começa a ser propagado. Paulo segue a orientação do Senhor, chega lá. O interessante é que ele fica ali vários dias, você pode acompanhar lá em Atos capítulo 16, verso 12, ele fica ali por vários dias e nada acontece. Muitas vezes, nós sensíveis à voz do Espírito Santo, obedientes àquilo que o Senhor fala no nosso coração, nós seguimos na direção que Ele determina, e talvez, semelhantemente ao que acontece ao apóstolo Paulo, Silas e Lucas, nada acontece. E eu aprendo que nem sempre, quando a gente obedece ao Senhor, aquilo que tem de acontecer, acontecerá de imediato. Mas o meu papel, o seu papel, não é questionar quando as coisas acontecerão, mas sim obedecer. Estar sensível à voz do Senhor. E uma igreja que agrada a Deus é uma igreja que está sensível ao Espírito Santo. E obedece, e segue a direção. E no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O importante não é quando nem como irá acontecer, o importante é obedecer. E no tempo certo, Lídia e a sua casa se converteram, o carcereiro e a sua família creram no Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas, e uma grande obra aconteceu junto aos filipenses. E eu gostaria de destacar nesse texto aqui, nesses próximos minutos, algumas práticas dessa relação de alegria de Paulo com a igreja, e que seguramente agradam ao Senhor. A primeira atitude que eu identifico está no verso 3, e que é possível identificar nessa igreja também. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de você. A primeira atitude que nós devemos ter em relação à igreja do Senhor, a igreja ao qual nós servimos, é uma atitude de gratidão. O apóstolo Paulo fala: agradeço, meu Deus, todas as vezes. Ele agradece de vez em quando? Não. Ele agradece todas as vezes. O apóstolo Paulo, ele tem um coração repleto de gratidão, mesmo enquanto estava naquela cidade, tendo sido preso pelas autoridades. No verso 23 de capítulo 16 de Atos, diz que ele foi severamente açoitado, e ainda assim, todas as vezes que ele se lembra daquela igreja, mesmo tendo passado um trauma naquela cidade, o sentimento dele é de um coração cheio de gratidão ao Senhor, mesmo enfrentando um terremoto naquele lugar, estando ali no cárcere, ainda assim, ele é grato ao Senhor, porque aquela igreja havia compreendido, havia verdadeiramente se convertido, e envia ajuda para ele através de Epafrodito. É uma igreja que glorifica a Deus através da sua atitude. E o sentimento do apóstolo Paulo é de gratidão. Eu aprendo que o servo do Senhor, ele tem que ter um coração cheio de gratidão. Não é possível servir a uma igreja local, servir a um Deus tão poderoso e ter uma semente maldita de ingratidão no coração. Sim, em todas as circunstâncias nós temos que ser gratos à igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. O servo do Senhor deve ser grato à igreja ao qual ele pertence, à igreja a qual ele faz parte, à igreja que ele serve, à igreja que ele frequenta, porque o indivíduo, ele é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Não faz sentido eu ter um coração ingrato diante de mim mesmo, porque se eu faço parte dessa igreja, eu sou a igreja do Senhor, e o meu coração deve estar repleto de gratidão ao Senhor. Infelizmente,
é o que muitas vezes não acontece. Justamente aquilo que não deveria é o que salta aos nossos olhos. As falhas, os erros, muitas vezes que nós prematuramente identificamos na liderança e nas pessoas. Isso foi um erro, isso foi uma falha, isso não deveria ter acontecido. Quando a gente começa a criticar a igreja como um todo, e jamais será possível agradar a todos. O pastor falou aqui acerca da igreja de Corinto. Não existe igreja perfeita, mas existe a igreja que deseja agradar a Deus. E se você deseja, como igreja, agradar a Deus, tenha uma atitude de gratidão. Quando nós somos gratos a Deus, e quanto nós mais trabalhamos na igreja do Senhor, que somos nós, menos críticos nós nos tornamos, e mais gratos a Deus e operantes na obra do Senhor, nós nos tornamos. Então, o primeiro desafio para que sejamos uma igreja que agrada a Deus é ser grato. Grato a essa igreja, grato à liderança, e eu quero dizer aos irmãos aqui nessa manhã que eu sou muito grato a essa igreja, grato à liderança dessa igreja. Aqui eu tive a oportunidade de crescer na presença do Senhor, desde a minha infância, participando da classe, estudando a Bíblia, participando de retiro, de teatro, de coro, ao retornar, sendo abraçado por essa igreja, participando dos retiros, tendo sido abraçado no momento mais difícil da minha vida, e onde experimentei uma libertação, e sempre sendo cuidado. Tive a oportunidade de trabalhar em tantos ministérios, viver experiência com tantos líderes, de ter tido, por parte de tantos irmãos aqui, a confiança de dar aula, de participar de coro, de trabalhar no ministério de som, de compor o grupo de diáconos dessa igreja, ao quanto são tão respeitados, de ser encaminhado para o seminário, de ser ordenado como pastor, e quase 5 anos já atuando como pastor. E eu sou muito grato a essa igreja, muito grato ao pastor, grato a essa liderança, com quanto as minhas limitações, com as minhas imperfeições, nunca deixei de me sentir amado pelos irmãos. Então, eu sou grato a essa igreja, que não é perfeita, assim como eu também não sou, assim como ninguém é, mas é uma igreja que busca agradar a Deus através da gratidão. Então, se existe aí no seu coração alguma semente, alguma indiferença, alguma ingratidão, liberte-se desse sentimento e busque adorar a Deus com gratidão. Amém, igreja? Seja grato, isso agrada ao Senhor. Mas há outro elemento que eu identifico no texto que está no verso 4, que diz assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. A igreja que agrada a Deus ora ao Senhor, mas não ora de qualquer maneira, ora com alegria e ora sempre. O texto diz que em todas as orações de Paulo, a igreja estava presente e isso era motivo de alegria. Paulo era parte da igreja, e quando a gente é parte da igreja, quando você se sente parte da igreja, e você se sinta nessa manhã porque você é parte da igreja, a gente tem um sentimento de que a gente se preocupa, porque eu sou parte da igreja, eu me alegro com essa igreja, eu clamo a Deus por essa igreja, eu intercedo em todos os momentos com alegria, porque eu entendo que a igreja do Senhor, e eu sou igreja, eu preciso me relacionar com o Senhor da igreja. Por isso eu oro, eu clamo, eu intercedo, eu invoco o nome do Senhor em favor da igreja, porque a igreja pertence a Ele e eu sou essa igreja. É de suma importância que esteja incutido na nossa mente que nós somos a igreja do Senhor. Você, eu, somos membros do corpo de Cristo, parte da igreja representada através dessa comunidade, na qual todos nós temos responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é justamente orar e clamar pela igreja do Senhor, com
alegria, e não de vez em quando, mas em todas as nossas orações. Entregar nas mãos de Deus para que Ele cumpra o querer sobre a igreja que é dele. No verso 9, Paulo afirma novamente que estava orando pelos irmãos. Em Atos 16, onde Paulo está ali na cidade de Filipos, ele ia para um lugar de oração. Quando no verso 25 de Atos 16, ele estava no cárcere, ele estava orando e cantando ao Senhor. Então, uma igreja que deseja agradar a Deus está sempre em oração. E o ruim é que tem gente que às vezes por qualquer topada, por qualquer dificuldade dentro da igreja, por qualquer aborrecimento na igreja do Senhor ou na sua vida pessoal, o que ela faz? Ela para de se relacionar com Deus. Ela para de orar a Deus, para de falar com Deus, para de se relacionar com o corpo de Cristo. Meu querido, não percamos a oportunidade. Tem gente que crê, eu só vou me afastar da igreja, mas eu não vou me afastar de Deus. Isso é uma verdade, ou melhor, isso é uma mentira satânica para a sua vida. Você precisa estar junto da igreja, porque nós somos igreja do Senhor, e precisamos ter comunhão com Deus dessa igreja através da oração. Outra prática nessa relação é a cooperação para a proclamação do Evangelho. Verso 4 diz assim, verso 5, aliás, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Uma igreja viva, alegre e feliz tem como alvo, tem como foco a proclamação do Evangelho. Ela entende que isso é urgência e é uma grandiosa missão que recebemos do Senhor Jesus de anunciar as boas novas. A igreja que agrada a Deus investe na cooperação, na proclamação do Evangelho do Senhor. Algumas coisas podem impedir que isso se cumpra na nossa vida. Por exemplo, o conforto. Às vezes a nossa zona de conforto, a situação agradável, a paz interior que nós temos, a sensação de sossego e tranquilidade impede que a gente seja operante na proclamação do Evangelho. Os recursos, às vezes a abundância de recursos compromete muito mais do que a escassez de recursos na proclamação do Evangelho, porque pode surgir um sentimento equivocado de deixar para outras pessoas fazerem aquilo que é responsabilidade nossa. Cooperar na proclamação do Evangelho, não somente com os outros, mas sendo um membro atuante, voz do Senhor, arauto do Senhor, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. A apatia impede a proclamação do Evangelho, o excesso de sensação de pertencimento. Eu estou tão acomodado em fazer parte do reino, em Cristo habitar na minha vida, em ser um cristão, e sinto tão parte que eu esqueço de chamar outras pessoas para fazerem parte do processo também. Ou então, a ausência de sensação de pertencimento. Apesar de vir à igreja, eu não me sinto parte da igreja. E por não fazer parte da igreja, eu não cumpro o dever de proclamar o Evangelho, apesar de ter essa responsabilidade. Se você é membro dessa igreja, se você já ouviu a palavra, mesmo não sendo membro, e saiba da verdade que há no nome de Cristo Jesus, você tem uma responsabilidade de proclamar o Evangelho. E isso agrada a Deus. A igreja, nós devemos viver essa relação de alegria, que deseja agradar ao Senhor. E quando nós devemos cooperar por Evangelho? De vez em quando. Olha o que diz o texto no finalzinho do verso 5. Desde o primeiro dia até agora. Desde o momento que você ouviu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador,
você tem um compromisso, você tem uma responsabilidade, de hoje, desde o primeiro dia até agora, ou seja, enquanto você permanecer vivo, você tem esse compromisso. Quarta atitude, para a gente ser uma igreja que agrada a Deus, verso 7, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu, diga bem forte, em meu coração. A igreja que agrada a Deus, ela tem as pessoas em seu coração. É uma igreja que ama. É uma igreja que, assim como os discípulos estavam ali no caminho de Emaús, o coração arde, porque ela expressa o amor, ela tem o desejo, naturalmente o amor que recebemos de Deus, ele é multiplicado às pessoas que nos cercam, porque nós amamos as pessoas. A insensibilidade da humanidade tem alcançado a igreja, e tem feito com que sejamos frios, e não expresse o amor que nós recebemos do Senhor. Eu li uma notícia outro dia, eu não sei nem se eu devo compartilhar, mas uma notícia tão triste, os irmãos devem ter visto, que aconteceu na cidade de Patos. O filho pegou a arma do pai, matou a mãe, matou o irmão de 7 anos, atirou contra o pai, eu acho que o pai não morreu, está paraplégico, e o filho até se surpreendeu quando soube que o pai estava vivo. A notícia que eu recebi é porque ele estava sendo cobrado pelo rendimento escolar e por ter alguns afazeres dentro de casa. Olha que absurdo. As pessoas estão sem amor, não conseguem expressar o amor no seu trabalho, na sua vizinhança, dentro de casa, não conseguem. E nós precisamos ser a igreja que expressa o amor que recebemos de Deus, precisamos compartilhar, mas muitas vezes estamos nos tornando insensíveis como o mundo, e não expressamos esse amor. E a maneira como o mundo está, muito se dá por nossa conta, pela nossa falta de atitude, e eu me incluo nisso, pela nossa falta de atitude, de intrepidez, de ousadia, de saber que há uma necessidade lá fora, de saber que nós temos uma responsabilidade com aquilo que sabemos, e não podemos estar inertes dentro do clamor que se há e da verdade que nós sabemos. Amém, igreja? O amor de Cristo, o amor que recebemos de Cristo, é muito maior do que falar eu te amo para alguém. Nós precisamos manifestar através das nossas atitudes, através do nosso comportamento e das nossas ações. Avançando, outra atitude está no verso 9 e no verso 10. Diz assim: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. A igreja que agrada a Deus é uma igreja que cresce em conhecimento, para discernimento, a fim de se terem uma vida em santidade, puros e irrepreensíveis. Nós precisamos crescer na presença de Deus. Nós precisamos mergulhar na vontade do Senhor, no saber do querer de Deus. Paulo foi para Filipos porque estava atento à voz do Senhor, ser sensível em conhecer, em identificar, em ouvir aquilo que era a vontade de Deus, aquilo para o qual ele havia sido chamado. Quando nós temos um bebê, o que nós fazemos? Se amamenta esse bebê, acompanha a saúde desse bebê, cuida das necessidades que ele tem para que ele possa crescer, que ele venha se desenvolver e torne um adulto saudável. Quando na nossa vida a gente sente fome, nós sentimos sede, nós sentimos alguma dor, isso tem um propósito, para que a gente faça algo a respeito daquilo, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. Agora, na nossa vida cristã, é preciso que assuma
um compromisso de investir no nosso crescimento, e isso dá trabalho, mas não faz sentido permanecermos na infância espiritual enquanto nós somos adultos. Quanto mais investimos no crescimento, mais conhecimento teremos e mais propensos a ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Quanto mais eu invisto no meu crescimento, mais eu me aproximo do Senhor e mais eu amadureço na presença do Senhor. Como se faz isso? Eu devo ler a Bíblia para aprender o querer do Senhor, não para criar polêmica. Eu devo desenvolver uma vida de oração para me relacionar com o meu Deus e não ser um pedinte alienado. Eu devo buscar louvar ao Senhor enquanto eu entoo os cantos de adoração ao Senhor. O meu desejo é que, através dos louvores, eu ouça a voz do meu Deus e não que os outros ouçam a minha voz. Quando eu me relaciono e sirvo ao Cristo, eu aprendo que devo servir, porque primeiro Ele serviu, e não para que o meu ato de servir seja valorizado, ou então ele seja ovacionado por outras pessoas. Quando eu começo a compreender e atuar nessa direção, eu deixo de ser criança e começo a amadurecer na presença do Senhor. Amém, igreja? Hebreus capítulo 5, verso 12 e 14, já caminho para o fim, diz assim: o desejo do Senhor é que a gente amadureça, que a gente cresça na presença dEle, mas Ele só permitirá que a gente ocupe algumas posições quando de fato nós amadurecermos. Abra a nossa Bíblia aí, Hebreus 5, 12. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. A igreja que agrada a Deus deixa de lado o leite, caminha em direção ao alimento sólido e tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Nós devemos ser essa igreja do Senhor, certos da nossa limitação, mas desejosos e expressando isso através de atitudes firmes, que nós queremos caminhar em direção à maturidade na presença do Senhor. Amém, igreja? Por último, versículo 11. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vou falar uma verdade aqui que você não sabia. Árvore morta não dá fruto. Árvore morta não dá fruto. Pessoas mortas espiritualmente também não dão. Nós devemos ser cheios do fruto da justiça. Que a nossa vida seja uma vida frutífera na presença do Senhor. A igreja que agrada a Deus é a igreja que tem o seu corpo, os seus membros, dando fruto. Aonde quer que ele pise, ele dá fruto, porque deseja agradar a Deus. Como que damos frutos? Permanecendo no Senhor. João capítulo 15, verso 5 diz assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar no Senhor a tempo e fora de tempo. Precisamos estar no Senhor desde o nosso amanhecer até o anoitecer. Precisamos estar no Senhor no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa escola. Precisamos estar no Senhor quando estamos acompanhados das pessoas. Precisamos estar no Senhor quando estamos sozinhos, na frente da nossa televisão, na frente do nosso computador, na frente do nosso celular, quando ninguém nos vê. Em todo momento precisamos estar no Senhor. Precisamos dar frutos na presença do Senhor quando
Ninguém nos vê, mas também precisamos dar fruto quando as pessoas nos veem, para a glória do Senhor. E quando a gente entende isso, nós nos tornamos uma igreja que experimenta a presença do Senhor de maneira fantástica. Quando a gente entende isso, temos a oportunidade das pessoas olharem para a gente e falar como o apóstolo Paulo fez: que alegria nessa igreja, que alegria. Eu tenho certeza que essa igreja é uma igreja que traz alegria ao Senhor, mas sempre podemos trazer mais alegria na presença do Senhor, e isso depende da igreja, e a igreja somos nós. A diferença entre o fruto espiritual e a atividade religiosa humana é que o fruto glorifica ao Senhor. Entenda que nunca é você. Entenda que nada depende de você, que nem vem de você e que nem é para você. Por isso o versículo diz, no verso 11, e eu termino lendo esse versículo, diz assim: cheios do fruto da justiça. A nossa vida tem que ser assim: fruto que vem por meio dele, e fruto que é para glória dele. Assim é a igreja que agrada a Deus. Deus abençoe a nossa vida. Mais uma vez quero externar minha gratidão ao pastor pela confiança durante todos esses anos, e a igreja por todo o carinho e amor que eu recebi. Deus abençoe a nossa vida. Passa a palavra ao pastor. Obrigado. Hoje à noite nós vamos